Nesse vídeo aqui a gente está continuando a testagem dos componentes do nosso protótipo de estação de monitoramento climático. Então agora a gente vai testar aqui os sensores de pressão e o DHT. Esses dois sensores a gente vai testar no mesmo vídeo, por quê? Porque o BMP180, que é o sensor de pressão, ele também faz leitura de temperatura. E a gente vai ver se está aproximado a temperatura que ele está lendo e a que o DHT está lendo. Você pode se perguntar, então, se o BMP faz leitura de temperatura, por que a gente vai usar um DHT? Porque assim a gente tem duas referências de temperatura, além de que o DHT tem também a leitura de umidade, que é um parâmetro importante para a gente. Então a gente vai ver as grandezas que o BMP180 lê, também como o DHT vai fazer as leituras e vamos entender como isso tudo vai funcionar e a montagem desses sensores junto com o ESP32, beleza? Então vamos lá. Bom, você já está acostumado com isso aqui, se você viu os outros vídeos da playlist. O nosso sensor BMP180 é esse aqui, ó, esse sensor aqui. Tem o irmão dele mais velho aí, que é o BMP085. Inclusive, a gente usa a biblioteca desse 085 e é compatível também com o 180. O sensor, na verdade, é esse carinha aqui, ó, esse quadradinho aqui. Ele faz a leitura de pressão e aí a gente tem outro sensorzinho aqui para temperatura, beleza? E ele tem 4 pinos aqui, ó, o VCC, o GND, SCL e SDA. Então, o primeiro pino aqui é o VCC, GND, SCL e SDA. Então eu vou colocar ele de volta aqui, vamos arrumar o foco, vou colocar ele de volta aqui na protoboard e a gente vai fazer as conexões. Aqui, VCC, GND, aí o SCL vai na D22, que é a interface 2C do ESP32, tá bom? Então o SCL vai na D22, essa porta aqui, e o SDA, que é o último aqui, vai na D21. Que é a porta SDA do ESP32. Então eu tenho a I2C aqui do sensor conectado na I2C aqui do ESP, beleza? E esse aqui é o nosso circuitinho. E aí, vamos abrir a documentação para a gente entender como que isso funciona. Bom, então as três grandezas que o sensor BMP180 é capaz de aferir são pressão, temperatura e altitude. Então, essas grandezas são importantes para diversas coisas. A altitude é uma grandeza que, assim, não vai variar muito, né? Mas a pressão, ela pode variar. As mudanças na pressão podem indicar uma mudança de temperatura, chuva forte, uma frente fria e etc. Não é a nossa ideia usar essas previsões no começo do projeto, mas conforme a gente for avançando com ele, ajustando parâmetros e entendendo como vai funcionar a nossa interface, a gente pode passar a incluir no nosso algoritmo, fazer alguma previsão básica, assim, de acordo com essas mudanças, né? Mas essas três grandezas são bem interessantes para o projeto e acho que a leitura delas vai ser fundamental para a gente ter uma interface bacana. Aí tem algumas medidas que a gente deve olhar aqui que são importantes. Por exemplo, no nível do mar, a pressão gira em torno ali de 1.100, a gente vai falar em Pascal aqui, então eu vou falar na unidade de Pascal, beleza? Aqui está HPA, mas a gente vai usar simplesmente Pascal. Então aqui está 1009, né? 1009, mas em Pascal, isso aqui vezes 100 praticamente. Então fica 101.000 mais ou menos em Pascal, né? Na temperatura, no nível do mar, a 0 de altitude. A altitude aqui na nossa cidade é em torno de 160 metros acima do nível do mar. Então essa pressão ela vai ser um pouco mais baixa, beleza? E a gente vai ver como vai ser no sensor. Aqui eu estou registrando como a pressão estava no dia que eu fiz o primeiro teste. Estava em torno de 980 HPA. E a gente vai ver hoje como isso está. E aqui fala das interfaces, né? I2C aqui. E a biblioteca que a gente vai usar é a da Fruit BMP085, que vai estar disponível junto com o código que a gente vai usar aqui, lá no GitHub, na descrição do vídeo aí. Você pode clicar no link e acessar esse código. E as bibliotecas também vão estar lá zipadas. Então vamos abrir o código aqui.
Essa biblioteca, ela geralmente chama uma outra biblioteca I2C Device, dada Fruit também, e ela vai estar inclusa lá. Então o código aqui é bem simples, ele chama biblioteca, a interface wire, por causa do I2C, declara o objeto aqui. Aqui eu tenho alguns dados da alimentação e das conexões. Eu inicio a comunicação, faço o begin aqui para o objeto que eu criei anteriormente. Ele retorna sensor não encontrado se esse objeto não conseguir ser inicializado. E aí eu tenho aqui no while loop os parâmetros sendo lidos. Tenho as funções read temperature, para ler aqui a temperatura, read altitude e read pressure. E aí eu vou ter o retorno aqui de cada um desses dados. A temperatura vai ser em graus Celsius, a altitude vai ser em metro e a pressão, como eu disse, vai ser em Pascal. Então vamos conectar o nosso ESP32 aqui. Vamos fazer o upload desse código. Aqui no Windows, às vezes você precisa tocar no boot para fazer o upload. No Linux, que é o sistema que eu uso geralmente, não precisa fazer isso, mas aqui eu estou notando que é necessário. Então vamos tocar aqui. Ok. O upload sendo feito, 100%, vamos abrir o monitor serial. E aqui os dados sendo lidos, né? A gente está com 30 graus aqui atualmente, 30.3. Vamos guardar essa informação, porque loguinho a gente vai testar o DHT. Então vai ser importante ver quantos graus vai estar no DHT. Então 30 graus, a altitude é em torno de 160 aqui. Então é bem próxima, a altitude está bem próxima da altitude da cidade. É claro que a gente vai ter diferenças, né, de altitude aqui ao longo da cidade. Alguns lugares são mais altos, outros mais baixos. Mas a altitude que ele está pegando aqui está bem próxima do que diz nos sites meteorológicos aqui sobre a altitude da nossa cidade aqui. Então, assim, achei bem preciso. Tem uma variação bem pequena. E aqui, em Pascal, a gente está agora em 99, né? 99.353. Então, eu disse ele que era em torno de 101 mil, né? No nível do mar. Então, aqui é um pouco mais baixo. Desculpa, nível do mar acho que é 110 mil. E aqui está 99, então um pouco mais baixo. E, se eu não me engano, de Cuiabá em torno de 101 mil a pressão. Então está bem próximo aqui. E as variações na pressão, elas podem indicar, como eu disse, né, uma mudança na temperatura nos próximos dias. Então no futuro a gente vai trazer vídeos também falando sobre esses dados, se alguma mudança que a gente observou resultou em um dia de muita chuva, ou frente fria, ou muito calor e algo do tipo. A gente vai estar analisando isso ao longo do tempo. Beleza? Então, 30.3.4 ali graus. Beleza. Então, o sensor de pressão, ok, legal, vimos o funcionamento. Você pode usar o código aí para aplicar no seu projeto essa mesma ideia, usar esse mesmo sensor. Agora vamos ver aqui sobre o DHT11, né? Não tem muito mistério, por isso que eu trouxe ele nesse vídeo aqui também. Ele é muito usado, né? Até no começo, assim, quem faz projetos iniciais com ESP costuma usar. E vamos fazer as conexões aqui, né, do DHT. Aqui na documentação, a gente tem aqui um pouco sobre o DHT, e as conexões aqui são bem simples, né? A gente tem um pino de VCC aqui, o primeiro pino, né, da esquerda, o último pino aqui é o GND, e o segundo pino é o out, é a saída, né? E aqui o out a gente vai ligar na porta 14, que é a porta que a gente está usando geralmente aqui, porque é uma porta PWM. Então a gente vai ligar aqui na porta 14. Vamos achar ela, porta 14, D14 aqui. D14. Ok, DHT ligado, falta só a gente abrir o código, né? Vamos abrir o código aqui do DHT. É bem simples também, bem parecido ali. Tem a biblioteca aqui dht.h. Então a gente vai disponibilizar essa biblioteca também para você usar. O código é bem simples. O pino aqui 14, objeto DHT. E a gente tem as rotinas aqui, né? DHT umidade e DHT temperatura. O 0 aqui é para ele retornar em graus Celsius. Se você deixar o true, o 1, ele retorna em Fahrenheit, beleza? Então, vamos conectar a placa aqui de novo, fazer o upload. Novamente, vai fazer a compilação aí. Lembrando que o nosso BMP 180 retornou ali 33 graus, ponto 3 mais ou menos, né? Vamos ver aqui como vai ser o DHT. Estou curioso para ver se vai ser aproximado. Ok. 50, 70, 100%. Vamos abrir o monitor serial. 30 graus.
Ele está arredondando aqui, né? Mas está em torno de 30 graus. E 48 de umidade, beleza? Então, bem próximo, teve uma variação de 0,3 aí, graus dele para o BMP. Então, a gente vai ter esses dois dados, a gente pega uma média dos dois, né, para fazer uma precisão maior aí. Mas tem os dados de temperatura do DHT e do BMP 180. Então, fica bem interessante. Então, nesse vídeo, a gente fez a testagem de dois componentes, do BMP 180 e do DHT11, e a gente viu os dados de temperatura dos dois, viu que o BMP 180 mede temperatura, altitude e pressão, e vimos como os dados são próximos, né, do que os institutos de pesquisa também mostram, aí, pelo menos para a nossa região aqui. Então, se você curtiu o vídeo, assiste os outros da playlist, deixa seu like aí, comenta onde você está pensando em usar esses sensores, e se esses códigos que a gente disponibilizou foram úteis para você, beleza? No próximo vídeo a gente vai fazer o teste do sensor de chuva. Então eu espero que você seja empolgado para ver também, foi uma experiência bem bacana. E a gente vai fazer o teste para esse sensor, beleza? Te espero lá e até a próxima!